As histórias que não foram contadas dentro de uma família, elas não desaparecem. Elas vivem no silêncio, nos gestos, nos medos inexplicáveis. Vivem até na proibição de falar sobre elas. E muitas vezes, na sensação de que falta algo, mesmo sem saber exatamente o que. Há famílias onde alguém desapareceu, mas não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. São filhos que nunca souberam o que aconteceu com os pais. São irmãos que perderam alguém que nunca puderam falar sobre isso. Hoje, eu quero te convidar para olhar o desaparecimento de alguém do sistema. E o mais importante, o que acontece com aqueles que ficam. Essa semana, nós teremos a premiação do Oscar e gostaria de apresentar o que me marcou assistindo o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Se você ainda não viu o filme, deixa eu te contextualizar e não precisa ficar preocupado. Não vou trazer spoilers que vai estragar a sua experiência. O filme conta a história de Eunice Paiva e seus 5 filhos que viveram a dor do desaparecimento de Rubens Paiva durante a ditadura militar no Brasil. A violência, ela não foi apenas contra Rubens Paiva, foi contra sua esposa, Eunice Paiva, e contra os seus 5 filhos, Vera, Eliana, Marcelo, Ana Lúcia e Maria Beatriz. O silêncio, a espera, o medo constante do que o que pudesse acontecer com mais alguém do sistema pairava durante todo o filme. O filme surpreende por não apresentar a violência sofrida por Rubens Paiva e destacar o que aconteceu com aqueles que ficaram. Eu já falei sobre o movimento sistêmico de crianças que foram roubadas, que foram dadas, vendidas. Muitas nunca souberam suas verdadeiras origens. Outras carregam lembranças vagas, fragmentadas, ou nem isso. Mas, mesmo sem lembranças, o corpo sente. O sistema familiar sabe o que aconteceu. As histórias não contadas não desaparecem. Elas se escondem nas dores inexplicáveis, nos padrões que repetem, no medo de perder quem amamos sem motivo aparente. Por que eu estou falando sobre as crianças desaparecidas? Bem, esse trecho serve para você entender que o destino difícil que elas tiveram, em algum momento, foi decidido por adultos do seu próprio sistema. E talvez você, que está me ouvindo agora, seja a pessoa da sua família que sente chamado para olhar para essas histórias. Antes de seguirmos, deixa eu me apresentar. Eu sou Paulino Maia, sou terapeuta sistêmico e utilizo as constelações familiares e empresariais em meus atendimentos, ajudando pessoas a encontrarem clareza, equilíbrio e a força para transformar suas vidas e os seus negócios. É a sua primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao O Despertar Sistêmico. Uma das cenas que mais foi marcante para mim foi quando, 26 anos depois, a justiça finalmente forneceu a certidão de óbito de Rubens Paiva. A filha Maria Beatriz olha para o irmão Marcelo e pergunta: quando você enterrou o nosso pai? Gente, chega a arrepiar, né? Porque essa pergunta é um grito silencioso. Porque sem corpo, sem despedida, sem verdade, como se enterra alguém? Quantas famílias ainda estão esperando para este momento? Quantas histórias continuam sem um ponto final? E agora eu te pergunto, que histórias não foram contadas na sua família? Você já sentiu que carrega algo que não é seu? Já sentiu um medo que parece vir de um lugar distante, de uma memória que não é sua, mas vive em você? Isso é mais comum do que você pensa, porque as gerações futuras sentem o peso do que não foi dito. E talvez seja você que, como Marcelo Paiva, o escritor do livro, quem esteja ouvindo esse chamado agora. E o que fazer com essas histórias? Outro momento
muito marcante para mim foi quando a Eunice aluga a casa onde tudo aconteceu no Rio de Janeiro e decide mudar para São Paulo. Isso acontece em muitas famílias, porque quando a dor é grande demais, a única saída parece ser seguir em frente sem olhar para trás, como se mudar de lugar fosse mudar a história. Mas a dor não fica na casa. A dor viaja com quem a carrega. A nossa geração passou por tudo isso sem terapia. No filme nós vemos o quanto isso é difícil. Tem uma cena em que a Verônica, a filha mais velha, ela volta de Londres e ela quer saber, ela quer ter mais informações. Ela está cheia de perguntas e ela chama a irmã Eliana. É quando ouvimos ela dizer que não podemos falar sobre essas feridas dentro de casa. Nessa hora a cena corta para os irmãos mais novos se divertindo na cozinha, a par de tudo que estava acontecendo. É aí que nós percebemos como engolimos traumas sem nomeá-los. Nós aprendemos a silenciar o que rasgava por dentro. Algum de nós que não fizeram terapia, ao assistir essa cena, consegue sentir como isso foi doloroso por eles. Nos conectamos, tentamos ser empáticos, mesmo sabendo que é impossível compreender todos os sentimentos de cada um daquela família. Nós tentamos ser empáticos. Quantas famílias fizeram o mesmo? Saíram de um lugar tentando deixar a dor para trás, mas levaram o silêncio junto. Talvez seja por isso que hoje sentimos tanto esse chamado para olhar para trás. Porque a dor só se dissolve quando é vista, reconhecida e acolhida. Em uma sessão de terapia familiar sistêmica, nós podemos trazer a representação da formação dos que faziam parte da sua família de origem, para que todos, naquele momento em que você chegou ao sistema, possam ser vistos. Nessa sessão, podemos voltar no tempo e acessar os sentimentos que fazem você olhar para os excluídos até hoje, os desaparecidos, acolhendo as sensações e sentimentos que surgem, dando um lugar, porque aquilo que é visto, respeitado e reconhecido pode finalmente descansar. E é por isso que o movimento sistêmico funciona. Quando damos o primeiro passo, damos um lugar para essas histórias, trazendo à luz o que foi esquecido. Nós estamos chegando no final de mais um vídeo do canal. E eu te peço, se esse vídeo tocou você, compartilhe as suas experiências. Comente. Eu quero a sua opinião sobre os sentimentos que surgiram durante e após a sessão de cinema. Vamos juntos olhar para essas histórias com o respeito e a coragem que elas merecem. Eu te vejo. Quero saber a sua história. Se você quer entender mais sobre como essas histórias, como elas afetam as nossas vidas, se inscreva no canal. Eu sou Paulino Maia, esse é o canal O Despertar Sistêmico. Vamos despertar para o que precisa ser visto.